Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à live. Eu sou a Juliana Assumpção, estou como diretora de negócios e convido o nosso presidente Bruno Valtric para iniciar a live com a gente hoje. Bom dia, pessoal. Sou Bruno Valtric, quem não me conhece ainda. É uma oportunidade, um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente chamou todo o time aí da TZ Seguros para estar falando um pouquinho sobre esse benefício que a gente oferece para todos os nossos associados. Inclusive, tem a possibilidade de fazer upgrades nesse benefício e estar esclarecendo quais são as regras desse benefício. Então, acho que é uma live aí bem dinâmica. Para o Rafael e o time dele vai puxar aí uma apresentação para vocês poderem tá verificando. Aí eu vou pedir só para ele explicar se é melhor a gente deixar as dúvidas para o final ou no decorrer da apresentação só vai se tirando as dúvidas. Então é isso. Basicamente é isso. Aproveitem a live, que a live foi feita para vocês, tá bom? Passar a palavra agora para o Rafael aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ju. Bom dia, pessoal. Acho que eu tô com a apresentação aqui aberta, eu sigo ela, que não vai ser demorada, ela é bem rápida, bem objetiva. E daí no final a gente pode tirar todas as dúvidas, até poder fazer troca de quem já acionou o seguro, enfim. A gente trouxe alguns estudos de caso aqui também, de casos que aconteceram, para ilustrar o que eu for explicar. Mas antes, queria apresentar aqui parte da equipe da TZ Seguros, a Jéssica. Deixa eu tentar achar todo mundo aqui. Tá a Jéssica, Olá, tá o pessoal, Jean, boa tá o tarde. Cauê, a Bom Luana, dia que ainda. são da parte operacional e comercial, né? E a nossa equipe de sinistros também está aqui, que é o time com quem vocês vão conversar quando vocês tiverem algum problema. O time de sinistros que está aqui é a Tainara, a Renata, a Dani, não sei se está aqui também. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Renata. A Dani, no momento, ela está numa ligação com a seguradora, mas ela também faz parte da equipe Tá de bom. sinistros. Nos colocamos à disposição, qualquer coisa. E eu e minha equipe aqui, a gente está à disposição de vocês, tá? Sempre que vocês precisarem. Bom, vou compartilhar aqui minha tela. Seguro de responsabilidade civil profissional, né? Um nome grande, parece ser complicado, mas o conceito desse seguro é mais simples do que a gente pensa, tá? Esse é um seguro super necessário para quem é um profissional da área de serviços, principalmente o agente de viagens, né? É um seguro que é muito acessível, muito em conta e que protege o caixa da nossa empresa, protege a nossa profissão. E que é um grande benefício que lá desde o 2010, acredito, que a BAV São Paulo, na época Viesp, ela concede para todos os associados, né? Pioneira na concessão desse benefício. Isso mesmo, desde outubro de 2010 na Viesp 2010. e na BAV São Paulo é desde maio de 2019 que a gente oferece esse serviço. A gente começou com outra corretora e quando a gente assumiu a gestão, o Bruno ainda era vice-presidente, em outubro de 2019, nós trocamos o seguro em janeiro ou fevereiro, né, Bruno? Um pouco antes ainda da vigência da nova apólice, a gente trocou para a TZ. A TZ Seguros, apesar de sermos uma corretora de seguros, nós também vivemos o turismo, né? Nós conhecemos o turismo, trabalhamos no turismo, e isso nos auxilia, assim, na resolução dos casos, né? De entender quem são as peças quem é uma consolidadora, os nomes do turismês, né? Para a gente não é segredo nenhum. Ano passado, a gente teve, na nossa policy, 32 casos abertos, né? De sinistros, sendo que a gente efetivamente pagou, a seguradora pagou R$ 152.330 de sinistros, e ainda tem em andamento, que são processos judiciais, ou que ainda estão no período de prazo de análise, R$ 33 mil, tá? É um valor significativo, é um valor que os associados teriam que ter desembolsado se não tivessem um seguro, né? Que impactaria o caixa da empresa, né? E que a TZ Seguros e a BAF São Paulo teve a oportunidade de auxiliar todo mundo em todos esses casos, tá? Sem falar, claro, em todos as chamadas, os contatos que a gente tem pedindo um auxílio, uma orientação,
né? Que às vezes a pessoa conseguiu resolver de outra forma que não necessariamente precisou acionar o seguro, tá? Mas o que que é o seguro de responsabilidade civil? Qual que é o conceito dele, né? Vou colocar aqui a ideia do seguro de terceiros do automóvel, que é o melhor para a gente exemplificar. Então, eu estou dirigindo lá na rua, estou dirigindo meu carro, o carro da frente freou e eu errei, esqueci de frear, bati nesse carro. Então, por um erro meu de ter esquecido de frear, eu causei um prejuízo ao carro da frente. É justamente esse prejuízo que a seguradora vai pagar. Então, sempre que a gente cometer um erro e esse erro causar um prejuízo ao terceiro, é o objeto do seguro de responsabilidade civil profissional. E aí a gente traz esse conceito de seguro de terceiro do automóvel para a nossa vida profissional, tá? Então, sempre que o agente de viagem, vocês profissionais, cometerem algum erro que cause um prejuízo a um terceiro, o seguro de responsabilidade civil vai poder ajudar. E como que eu sei se algum caso ou não vai ser coberto? O que que a gente, do lado de cá, aqui da TZ Seguros, a gente vai tentar identificar documentalmente, né? A gente sempre vai tentar achar o erro profissional da agência. Por exemplo, eu pedi um aéreo para Santiago de Compostela e a agência emitiu para Santiago do Chile. Se o que a agência fez está diferente do que eu pedi, a gente constata o erro da agência, né? A gente precisa ter uma reclamação desse passageiro, desse terceiro, que a gente causou um prejuízo. Então, tem que ser uma mensagem do WhatsApp, um e-mail, alguma reclamação. Ele tem que estar pedindo alguma coisa, fazendo uma alusão lá para o carro, para o exemplo do carro. Aquele carro que a gente bateu, ele tem que estar pedindo para a gente arrumar aquele carro. E tem que ter um prejuízo real, um valor, né? Um valor de prejuízo. E o seguro, ele sempre vai cobrir, seja via acordo extrajudicial ou via processo judicial. O acordo extrajudicial é aquela história. Tá constatado por e-mail que eu pedi para emitir o aéreo para Santiago de Compostela e a agência emitiu para Santiago do Chile. Isso tá claro ali, né? E eu estou pedindo para a agência emitir uma nova passagem para mim, para o meu destino correto. E que essa diferença de diferença tarifária, mas multa vai custar, sei lá, 10 mil reais. Tendo todos esses elementos muito claros, a gente manda para a seguradora autoriza essa compra dessa nova passagem, esse acordo extrajudicial que ela chama dessa forma, que nada mais é do que resolver o problema para o cliente. Ou via processo judicial, né? Às vezes o cliente nem reclama, já chega entrando com processo judicial, ou às vezes é um erro que não é direto da agência, às vezes é um erro do fornecedor. Vamos colocar aqui que vocês fizeram alguma reserva em alguma operadora ou algum broker, e aí o erro aconteceu lá. Não foi um erro direto de vocês, foi um erro do fornecedor de vocês. Quando o erro é de fornecedor, não é o erro direto de vocês, a responsabilidade de resolver esse problema é do seu fornecedor. Então a seguradora dificilmente vai autorizar algum acordo, porque o fornecedor tem que resolver esse problema. Porém, se a agência for processada e for condenada, essa condenação equivale à culpa da agência. E aí esse sinistro pode ser pago, tá? Então são as duas formas, via acordo ou via processo. Um ponto importante aqui de tudo isso que eu falei, que é sempre importante que a agência tenha tudo documentado, né? Documentado, quando eu digo, mensagem de WhatsApp, e-mail, até contrato. Assim, a gente sabe que às vezes as coisas são resolvidas pelo telefone, às vezes tem aquele perfil de cliente que vai para a agência física e conversa tudo com a agência, e às vezes essa parte documental não é muito, não acontece da melhor forma. Rafa, desculpa, eu fechei o seu áudio aqui porque eu não conseguia fechar de quem era. Você pode abrir de novo, por favor? Aqui, pronto. Isso. Obrigada. Então, sempre que a gente tratar com o nosso cliente, assim, ele pediu para emitir passagem para tal lugar, pediu determinado hotel, pediu determinada coisa, e a gente vai sair fazendo lá nos sistemas dos operadores, enfim. Depois que a gente faz tudo isso, é sempre bom a gente ou mandar uma mensagem por WhatsApp, olha, conforme seu pedido, eu fiz isso, isso, isso e assado.
ou mandar um e-mail formalizando tudo que foi tratado. Porque se eventualmente você comete algum erro e a gente não consegue localizar esse erro, seja por troca de e-mail, troca de mensagem, é muito difícil a gente conseguir acionar o seguro do lado de cá, tá? Então, as principais coberturas do seguro, né? Danos materiais, que é a emissão daquela nova passagem que você emitiu errado, a emissão daquele hotel que você colocou numa categoria diferente do que o cliente solicitou, né? Às vezes a devolução integral do pacote de viagem, porque você falou que não precisava de visto e às vezes precisava, e aí o passageiro não pôde embarcar. Então, todos esses prejuízos que são as compras do turismo, a gente considera o dano material. O dano moral é quando existir algum processo junto com todos esses pedidos dos passageiros, ele acaba pedindo um dano moral junto, tá? E os custos de defesa, que são os custos dos honorários advocatícios em caso de processo judicial, que também são cobertos pelo seguro. A cobertura do seguro, ela começa em 10 mil, que é o benefício, né, concedido aí pela BAV São Paulo, e ela pode ir até 100 mil reais. Então, nesses últimos dias, a equipe da TZ Seguros, ela esteve entrando em contato com a maioria de vocês, com todos vocês, para fazer esse upgrade de cobertura. As opções são de 20, 50 e 100 mil por ano, tá? No final lá eu vou mostrar ali a questão das coberturas e dos valores, tá? Mas a ideia é que, se você contrata lá 100 mil no ano, você vai ter 100 mil para aquele ano. Se você tiver um problema de 50 mil reais, você vai ter mais 50 mil reais para aquele ano. E é importante dizer que a franquia é 10% dos prejuízos com mínimo de 1.500 reais. O que isso quer dizer? Digamos que você teve uma família lá foi emitir um aéreo com você, e você acabou perdendo o prazo de emissão lá na consolidadora. E uma emissão da nova passagem lá para o dia que a pessoa ia viajar custaria 50 mil reais. Você vai lá, paga esses 50 mil reais. A agência sempre vai pagar um pedacinho junto, que é o que a gente chama de franquia. Nesse caso, 10% do prejuízo é 5 mil reais dos 50 mil reais. Então, a franquia vai ser 5 mil reais. Então, a seguradora vai devolver para a agência 45 mil reais desse problema. Mas vamos supor que essa passagem não custou 50 mil reais, foi só 5 mil reais. Desses 5 mil reais, 10% é 500 reais. Só que a gente tem esse mínimo de 1.500. Então, a seguradora vai devolver 3.500 e a agência vai arcar com 1.500. Então, problemas que fiquem abaixo de 1.500 reais, não dá para utilizar o seguro, tá? Sempre problemas acima de 1.500. É importante falar que essa franquia de 1.500 é a menor do mercado brasileiro, é a exclusividade aqui dos associados da BAV São Paulo, tá? É a menor. E para esse ano a gente vai ter uma mudança, tá? Então, para os associados que já tiveram sinistro, a franquia vai ser um pouquinho maior. Vai ser os mesmos 10%, mas com um mínimo de R$ 2.500, tá? Então, se você ainda não utilizou o seguro, a sua franquia vai ser 10% com mínimo de 1.500. Para quem já utilizou, vai subir 10% com mínimo de R$ 2.500. O que o seguro não cobre, tá? A falência ou insolvência de fornecedor ou da própria agência. Então, digamos que você vendeu uma operadora, a operadora quebrou, não entregou o serviço lá para o seu passageiro. Isso não vai ter cobertura, tá? Dano corporal, digamos que tem uma agência que faz ecoturismo ou, sei lá, leva um grupo para fazer um arvorismo lá e alguém cai lá de cima da árvore, tá? A gente vai cobrir os erros de agenciamento, né? A intermediação turística, emissão, informação. Agora, se a agência faz esse serviço, por exemplo, do ecoturismo, essa pessoa cai dessa árvore e vem a falecer, esse dano corporal não é o que esse seguro trata. Aí tem seguro viagem, seguro de acidentes pessoais, outros ramos de seguro que tratam desse fato, tá? Não é o que a gente cobra aqui. Prejuízos que não tenham reclamação formal do terceiro. Às vezes a agência
acaba vendo determinado erro, determinada situação, e às vezes não quer expor para o passageiro que ela identificou aquele erro. De fato, tem situações que a gente consegue resolver, mas vão ter situações que a gente vai precisar que aquele passageiro tenha ciência que aquilo aconteceu e que ele peça para você resolver, para a seguradora poder pagar aquele caso, tá? E o principal aqui, que a gente tem recebido bastante consulta sobre isso, que eu coloquei aqui escrito como prejuízo causado por terceiro à agência. Não é a agência que está causando prejuízo a alguém, é alguém causando prejuízo à agência, que é o famoso chargeback, tá? Então, digamos que tua agência está lá, recebeu um contato no Instagram de um passageiro querendo um aéreo para Nova Zelândia que custa R$ 30.000 para embarcar daqui 2 dias. E daí ele passa os dados do cartão lá para emitir e a agência acaba não pedindo autorização de débito ou não checando se o portador do cartão é o mesmo do passageiro, né? Se o nome não é o mesmo. E acaba fazendo a emissão. A pessoa dali 2 dias vai lá, embarca, viaja, daqui uma semana chega a contestação da compra, né? E aí a agência é penalizada com esse valor. Isso é uma situação que o seguro não cobre, tá? Por quê? Porque não é a agência que errou e causou prejuízo ao passageiro, é alguém que causou prejuízo para a agência, tá? Situação inversa. Isso a gente não cobre, tá? E aí eu dei um exemplo aqui, mas tem diversas situações que pode acontecer de alguém querer lesar a agência. E como que faz para acionar o seguro? Bom, aqui eu apresentei para vocês a nossa equipe de sinistros, né? O acionamento do seguro, sempre que você tiver ciência de algum erro, algum problema, alguma situação que às vezes nem ainda deu problema, mas você acha que pode dar, fala com a gente, tá? Já tivemos casos, por exemplo, de processos judiciais que a agência recebeu o processo, mandou para os advogados, foi fazendo a defesa, foi correndo, 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 só avisou que tinha esse processo judicial lá no final, quando ela foi condenada. E aí, o seguro não cobre quando acontece isso. O seguro, para ele dar cobertura para o caso, o acionamento, seja processo judicial ou não, tem que ser bem no começo, quando toma ciência do fato. Por quê? Porque a seguradora vai poder decidir se vai recorrer, se não vai. Como o risco é dela, ela quer participar daquele processo ou daquela negociação desse acordo, tá? Como que faz esse acionamento? Vocês podem enviar e-mail tanto para a equipe da BAV São Paulo Aviesp, e eles vão direcionar para a gente, ou também mandar diretamente aqui para a gente, e a gente também vai dar ciência para eles que esse caso está sendo acionado. Aí a troca de e-mails, todo esse desenrolar do caso, se dá diretamente aqui com a equipe de sinistros da TZ Seguros, lembrando que esses acionamentos, eles envolvem muitos documentos. A partir do momento que a gente tenha todos os documentos aqui dentro da corretora, são 30 dias de análise, tá? Às vezes, nesse meio tempo, a seguradora pode pedir uma coisa ou mais, a mais, mas o importante, e para facilitar a abertura dos sinistros, é que a gente consiga ter o máximo de informação documentada, né? Às vezes a gente recebe determinado sinistro e daí a gente pergunta, dá um exemplo aqui, eu pedi, meu passageiro pediu para emitir um aéreo para BH e eu acabei emitindo para o Rio de Janeiro. E aí a primeira coisa que a gente vai pedir, tá? Você tem o pedido desse passageiro para emissão dessa passagem? Ah, não tenho, foi por telefone. Tá, e você não tem nenhum indício, nada do que esse passageiro te pediu? Não, eu só tenho a emissão. Aí fica muito complexo da gente conseguir apresentar para a seguradora que o erro foi teu, entende? Documentalmente falando, né? Porque o passageiro pode ter pedido para o Rio de Janeiro, mas se a gente tiver por escrito que ele pediu para BH, aí a gente consegue demonstrar esse erro. Basicamente é isso, tá? Assim, essa é a metódica do seguro de responsabilidade civil. A agência tem que ter o erro e a gente tem que encontrar esse erro, né? Via documento, via mensagem, via troca de e-mail.
E tem que ter um prejuízo financeiro causado a esse passageiro e tem que ter essa reclamação desse terceiro, desse passageiro, pedindo para você pagar aquilo que você errou, tá? Esses três elementos, a gente tendo todos os documentos aqui na mão, esse caso ele é para ele correr no máximo em 30 dias ele ser resolvido, tá? A gente separou aqui alguns estudos de caso. São casos reais aqui que aconteceram recentemente. Eu vou passar aqui a palavra agora para a Gé. A Gé vai falar um pouquinho desse caso. Gé, tá contigo. Daí no final eu volto aqui daí para a gente abrir para perguntas, enfim, tá? Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Jéssica, provavelmente já falei com alguns de vocês aí, alguns já me conhecem há um tempo. Vamos apresentar aqui, então, alguns estudos de casos. São casos recentes que a gente recebeu aqui, que foram aprovados e a gente trouxe para vocês entenderem como que funciona. Você passa aí, Rafa? Tá com você. São 3 casos rapidamente, pessoal. O primeiro, uma viagem para Maceió. Os passageiros contrataram, através da agência de viagem, uma viagem para Maceió e realizaram todos os pagamentos ao agente de viagens. Então, a agência mandou lá os links de pagamento do cartão de crédito e os passageiros pagaram direto para a agência. Porém, a agência esqueceu de efetivar o pagamento dessas reservas para os fornecedores e acabou cancelando, caíram, né? Todas as reservas caíram e acabou cancelando tudo que o passageiro tinha pago para eles. Como resultado, a agência teve que comprar novamente ali a reserva do aéreo e os passeios que os passageiros tinham comprado com ela. Esses novos aéreos e passeios totalizaram 13.123. A seguradora fez o acordo extrajudicial e, nesse caso, foi pago 10 mil descontando a franquia. Por que foi pago 10 mil? Tá uma diferença grande ali, de 13 para 10. Rafael comentou que a franquia era 1.500. Por que está diferente? Porque, nesse caso, era, inclusive, um associado que tinha cobertura de 10 mil. O limite de cobertura de 10 mil reais. Então, ele recebeu o teto de cobertura. Por mais que o sinistro dele tenha sido um valor maior, ele recebeu o teto de cobertura dele, que era 10 mil. Nisso, eu já aproveito aqui o gancho para falar sobre a dúvida do Humberto, que está ali no chat, que ele pergunta, né, a cobertura é válida por pessoa ou por viagem? Exemplo, um casal comprou uma viagem onde o custo é por pessoa e chega no limite de 100 mil por pessoa. Nesse caso, é possível abrir um sinistro ou pode ser 2 sinistros? Pessoal, a cobertura ela é anual. Então, vocês têm ali o pessoal que tem a cobertura que é fornecida gratuitamente pela BAV de 10 mil, é 10 mil no ano, independente de quantos sinistros forem acionados e do valor dos sinistros. A partir do momento que ultrapassar esse valor, a agência não tem mais direito de indenização, que foi o caso nessa situação aqui do caso 1. A agência já chegou no limite de 10 mil, no decorrer da pólice ela não pôde acionar mais nada porque já tinha finalizado ali a cobertura dela, ok? Então, você pode abrir vários sinistros desde que tenha limite de cobertura ainda para ser utilizado. Ele não é por evento, é por ano, é montante global, vai deduzindo cada indenização. Pode trocar, Rafa. Posso passar? Uhum. Um segundo caso era uma viagem para o Japão e Coreia do Sul. A viagem de 17 de março até 4 de abril, o retorno era 4 de abril, e a agência acabou emitindo o retorno com 3 de abril. Então, precisou fazer todo esse trâmite aí para remarcação da passagem, né, adiar um dia ali, teve multa, diferença tarifária, etc. O pedido do passageiro foi a correção do aéreo, para que ele pudesse voltar dia 4, né, ele não queria perder um dia de viagem, e com isso, a cobertura da agência era maior, né, não era apenas 10 mil, o valor do prejuízo em si era 13.834, foi indenizado 12.334, descontando a franquia de 1.500. Então, gente, frisando, a franquia é sempre descontada do valor total da indenização. Então, essa ali era 13.800 de indenização, a agência recebeu 12.334. O pagamento é sempre feito para a agência, nunca para os passageiros. A agência recebe e resolve o problema do passageiro. Viu, já é importante falar também que todos esses casos, a seguradora, ela sempre vai devolver para a agência. Então, digamos que nesse caso aqui,
a agência emitiu a nova passagem, ela pagou a fatura do consolidador, aí ela recebeu esse valor da seguradora. Existem casos que, às vezes, vamos supor que é uma indenização lá de um processo judicial, né? E às vezes é tipo, sei lá, 100 mil reais. Às vezes a agência não tem aquele valor em caixa. A gente já conseguiu com a seguradora antecipa para você esse valor e daí você paga esse valor em processo, tá? Existem situações que a seguradora pode antecipar o valor, né? Dado, às vezes é um montante realmente é significativo, às vezes a agência não tem caixa e a ideia aqui não é ajudar todo mundo, né? Claro que, via de regra, sempre a seguradora vai pagar depois que a agência resolver esse problema, tá? Vou passar aqui, tá, Jé? Isso mesmo. Só vou aproveitar ali, eu tô vendo as perguntinhas que o pessoal tá mandando, o que for pertinente aqui ao caso que a gente tá falando, eu já respondo, depois o restante a gente vê no final. Ali o Carlinhos perguntou, neste caso o limite é de 10 mil, utilizou, precisa fazer um novo contrato? E é acumulativo, exemplo, 2 sinistros de 5 mil, usou um de 5, sobra 5. Isso mesmo, Carlos, a questão do acumulativo, ele vai deduzindo, né, a cada sinistro, então, a tua agência optou pelo upgrade de 50 mil, você teve lá um sinistro de 20 mil, até o final da pólice você vai ter mais 30 mil para utilizar. Aí teve mais um sinistro de 10 mil, vai deduzir mais 10, vai ter mais 20 mil para utilizar. Em relação à necessidade de fazer um novo contrato, tua agência, hoje vocês não optaram por fazer o upgrade, vão ficar só com a cobertura da BAV, ok, que é o de 10 mil. Porém, teve um caso ali que já estourou a cobertura. Então agora eu vou ligar lá para as meninas, vou falar lá com a Amanda, com a Ju, preciso aumentar minha cobertura. Vai depender, esses casos em específicos vão passar por análise da seguradora, a gente não pode garantir para vocês que vai ser feito esse upgrade de valor de sinistro, de valor de cobertura, no mesmo valor já passado inicialmente, que é o valor que a gente está passando agora para vocês. Porque entende-se que daí vocês já estouraram o limite da pólice de vocês e a gente vai aumentar porque já foi utilizado. Então, teoricamente, seria só na renovação do próximo ano. Mas aí são casos à parte que, claro, a gente conversaria com a seguradora para tentar fazer essa movimentação para vocês. Tem mais uma pergunta ali, já também, desse caso do Japão, que a gente deu de exemplo ali, ó. A agência precisa primeiro dizer que errou e o cliente dizer que não aceita, para só então acionar o sinistro. Na prática, o que que acontece? A agência vai ver, putz, fiz errado. Já vai avisar a gente. E aí, obviamente, nesse caso, o cliente já falou, olha, cheguei no aeroporto aqui dia 3, minha passagem não está aqui. E aí ele já, resolve. E aí, claro que a agência já, mesmo até nesse caso, assim como é uma urgência, mesmo sem ter o nosso ok formalizado, se ela sabe que ela errou, está documentado, o cliente está pedindo, faz, resolve, né? Resolve, emite a passagem, aí na sequência manda todos os documentos para a gente aqui e a gente aí faz a abertura do sinistro, porque daí fazer a devolução, tá? Tem casos e casos, tem casos que exige um pouco mais de celeridade para resolver o problema, até para não aumentar o problema, né? E tem casos que daí a gente consegue abrir, fazer com mais calma, né? Esses acordos que a seguradora faz, a gente sempre vai tratar com vocês, tá? Com vocês, agentes. Vocês vão ser intermediários do que o cliente está pedindo, o que vocês precisam fazer. A gente sempre vai tratar com vocês, tá? Então, vou passar aqui, Jé. Uhum. Em um terceiro caso, esse era uma viagem para o Caribe, os passageiros contrataram com a agência, então, passagens aéreas, hospedagem e serviço de transporte. Porém, o agente de viagens não informou sobre a necessidade da carteira de vacinação devido à febre amarela, da vacina de febre amarela. Esses casos de vacina são bem, a gente até optou por colocar aqui, porque eles são bem procurados, né? Geralmente vocês perguntam, mas e vacina? Cobre se eu não falar sobre vacina? Esse caso foi coberto porque gerou um processo judicial. Até só fazer um parênteses nesse Claro. caso de febre amarela, enfim, até eu acho que o escritório do Dr. Marcelo está aqui junto também. Tem Dr. Marcelo situações tá aqui, sim, que Rafa. tá aqui, né? Me corrija se eu estiver falando
besteira aqui, doutor Marcelo, mas tem situações que tem jurisprudência favorável à agência, tem jurisprudência que fala que é obrigação da agência e tem que diz que não é obrigação da agência informar, né? Via de regra, aqui para o ponto de vista do seguro, documentações básicas da agência, do passageiro, por exemplo, passaporte e febre amarela, especificamente esses dois, tá? O RG, para quando é América do Sul, países que aceitam o Mercosul, passaporte e febre amarela, do ponto de vista do seguro, como não está previsto lá na Lei Geral de Turismo que a agência pode intermediar esse serviço, via de regra, é obrigação do passageiro lá providenciar isso, tá? Então, em caso de omissão da agência da informação, tipo, a agência não falou que precisa da febre amarela, mas também não falou que não precisa, não foi falado. Se der algum problema, via acordo extrajudicial, a seguradora vai falar, não, isso é responsabilidade do passageiro. Porém, como nesse caso aqui, teve um processo judicial e o juiz acabou condenando a agência, foi coberto, tá? Diferente da parte de visto consular. Na Lei Geral do Turismo, tá lá uma das atividades que é prevista pela agência realizar, é a intermediação do serviço de visto consular, né? A agência pode ir lá no consulado americano ou utilizar algum despachante e intermediar esse serviço. Aí, se ela se omitir, aí sim é considerado um erro da agência, tá? Desculpa, doutor Marcelo, não sei se você queria contar alguma coisa aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? A todos. Não, obrigado, Bom dia. Rafael. Na verdade, a minha visão com relação a esse ponto específico, eu, sinceramente, sou aí da leva que tem que informar, né, para não correr o risco. Que aí você vai ter um combate entre Código de Defesa do Consumidor e Lei Especial do Turismo. E uma grande massa dos tribunais vai entender que o Código de Defesa do Consumidor, ele é a gente diz tecnicamente que é uma norma de ordem pública e que fica superior a normas especiais neste caso. Então, ele faz uma leitura de que o consumidor sempre estará de uma forma e de um lado hipossuficiente, né? Então, a gente consegue algum tipo de argumentação quando você prova que é um cara extremamente viajado, passaporte abarrotado de carimbo, né? Foto que você consegue provar que de repente ele já foi inclusive para aquele destino, isso para ajudar defensivamente. Mas, sinceramente, o nosso conselho é aquilo que é atribuição técnica daquele que presta o serviço, que vai viabilizar, obviamente, uma viagem, um destino, né? E que, para isso acontecer, você tem um conjunto de requisitos mínimos, por mais que você não seja aquele que vai obter igual você consegue fazer com o visto, por vezes, intermediando, entre aspas, despachando com aquele visto, e com a vacina, por vezes, não. Eu entendo e aconselho que é o fato do dever legal de informação. Então, a agência tecnicamente sabe que para uma África do Sul, para um Paraguai, enfim, é necessário a vacina de febre amarela. Então, dever de informar a necessidade, a obtenção nunca. A obtenção sempre é do passageiro, mas você precisa provar que você disse que é necessário. Então, acho que caminhar para nesse ponto específico, caminhar para esse cenário é muito mais tranquilo, é muito mais Legal, legal. tranquilo, tá? E eu concordo também com você que tem que informar, falar se precisa ou não. E inclusive, se, por exemplo, uma agência fala que para determinado destino não precisa e na verdade precisava, aí sim é o erro da agência, aí a gente consegue acionar o seguro aqui, tá? Esse caso específico que está em tela aqui também é um caso que ninguém falou nada. Então, não foi perguntado, também não foi falado, foi omisso, assim, né? Aí, nesse caso, inicialmente, a seguradora falou que, olha, não vamos fazer nenhum acordo. Aí teve o processo e aí sim foi pago, porque a palavra do juiz condenando aquela agência acabou sendo pago. Mas, de fato, é sempre bom mesmo a agência colocar a informação, mesmo que ainda não seja
conceitualmente pode ser ou não dela, mas é sempre bom, concordo com o Dr. Marcelo. Inclusive, se ela não for omissa, se ela falar e falar errado, aí o seguro vai cobrir mesmo sem ter processo, tá? Bom, esse caso aqui foi um caso um pouquinho mais caro, né? Porque daí a pessoa estava. Jé, desculpa, quer continuar aí, no caso? Não, imagina, sem problema. Me empolga aqui, É, eu ligo a quinta marcha e. e vai. Nesse caso, então, gente, só finalizando, teve a necessidade do processo, porque como foi falado ali, não tinha como provar que a agência disse que não precisava, né? Então, de fato, precisava, a agência simplesmente foi omissa, não comentou nada sobre. Foi necessário processo judicial, o passageiro solicitou danos materiais e danos morais, né? Danos materiais ali porque ele precisou viajar somente no dia seguinte, porque não teve tempo hábil de conseguir a carteira de vacinação, precisou remarcar ali a viagem dele, perdeu um dia, né, no destino, perdeu um dia no Caribe e precisou viajar um dia depois ali, alterar o aéreo. A sentença do juiz foi 50.996 e a indenização para a agência foi 45.896,16, descontando a franquia. Nesse caso, entra a franquia de R$ 5.000, porque é 10%, né? Então, entrou a franquia de 10%, ficou ali 5.090, o valor da franquia desse caso em específico. O Pegando esse rápido caso aqui como exemplo, é já. esse. Por Oi. exemplo, se a agência tivesse falado lá para o passageiro, olha, para esse destino você não precisa de febre amarela. Daí teria dado todo esse problema, a pessoa teria embarcado, não teria. Aí a seguradora nem deixaria chegar em processo judicial, já faria o acordo porque viu que ela que falou errado por e-mail. Ou se a agência tivesse falado para o passageiro, olha, você precisa ter a carteira de vacinação bonitinha e mais determinado documento. E aí o passageiro que não providenciou, o acordo a seguradora não ia fazer, porque a agência fez o trabalho dela de informar. Mas, em eventual processo, se ela fosse condenada, mesmo assim, a seguradora ia pagar. E no caso aqui, como aconteceu, que teve, digamos que a omissão de informação, quer dizer, ninguém falou nada, a agência não falou que precisava, o passageiro também não perguntou. No acordo, a seguradora não quis fazer, mas no processo acabou sendo pago, tá? Esse caso aqui é um caso que a gente quis trazer, que dá bastante polêmica, mas é bom a gente falar dele, porque vai acontecer caso assim, e aí é bom a gente falar como que vai ser a melhor forma de resolver, tá? Agora eu vou falar um pouquinho dos valores aqui, tá? De cobertura. Então, essas coberturas aqui, como a Jéssica comentou, elas são anuais, então não é por passageiro, não é por viagem, é para agência, tá? Então, para todos os passageiros, todos os pacotes que são vendidos, aqueles R$ 10.000 ou R$ 20.000, R$ 50.000, R$ 100.000 vai valer para o ano, tá? É importante que as agências consigam dimensionar também, por exemplo, se você é uma agência que faz muito grupo, aqui perguntaram quem que é a seguradora dessa pólice, né? É uma seguradora chamada AXA, tá? AXA é uma seguradora líder nesse ramo e, e que a gente já trabalha com eles há muito tempo, tá? Uma seguradora que nos apoia bastante, principalmente nesse setor do turismo. Mas voltando aqui a essa opção de cobertura, a cobertura de 10.000 já é o benefício incluído, né, a todos os associados, e aí vocês podem fazer o upgrade para a cobertura de 20.000, que são 5 parcelas de 94,50 ou 449 à vista. A opção 2, que é de R$ 50.000, que são 5 parcelas de 144 ou 684 à vista, ou a opção de R$ 100.000 ao ano, que são 5 parcelas de 308 com ou 1.467 à vista, tá? Todas elas no boleto. É importante, por exemplo, se você é uma agência que trabalha muito com grupo, né? Às vezes em grupo, sei lá, um erro teu não vai impactar um passageiro, vai impactar 10 pessoas. Vamos pegar aquele caso do Japão lá, e que a gente já teve caso assim aqui, né, Gé? Que era Japão, inclusive. Aquele era um passageiro só, custou só R$ 13.000 para emitir um aéreo de um passageiro. Agora imagine se fosse um grupo
10 pessoas, né? Ia ficar, assim, o valor ali, cento e poucos mil, né? Então, é bom dimensionar a cobertura da tua empresa também para o teu perfil de trabalho, né? Às vezes, uma cobertura de 20 mil para o teu perfil atende, às vezes de 50, às vezes é melhor a de 100. Lembrando que a gente tinha o prazo até ontem, né? De fazer esse upgrade, mas caso vocês queiram, eu vou colocar aqui o nosso... Jess, pode colocar o WhatsApp aqui da corretora aqui no chat? Claro, vou E colocar aqui quem já. quiser conversar com a gente aí também para ver sobre isso, tá? A gente está à disposição. E agora eu vou abrir aqui para dúvidas. Quem quiser Rafa, antes falar, de trazer você algum abrir, caso. Desculpa, eu Ju. acho que a gente podia mencionar que o seguro, ele é um benefício para as agências associadas. A gente tem dentro das nossas associações empresas que não são agências. Então, se não for agência de viagem, é importante a gente frisar que não tem esse benefício, tá? Não sei se o Bruno quer falar sobre isso ou se você, mas acho importante a gente esclarecer isso, que ele é exclusivo às agências associadas. E esse upgrade nessas condições específicas que o Rafael colocou, gente, é necessário estar associado. Então, se for associado à BAF São Paulo Viesp, é possível fazer essa ampliação. Tá? Desculpa acrescentar essa informação antes dele abrir para as perguntas, mas é importante para a gente, para estarmos todos na mesma página. Perfeito, Ju. Acho que é isso mesmo. Eu vi uma mensagem que o Auro está precisando sair, ele até levantou a mão. A gente já pode abrir para Opa, perguntas, Rafael, e começar pelo Auro? claro, vamos lá, vamos lá. Perfeito. Obrigada, Então. Bruno. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu sou da Paxtur Mobilidade Corporativa. Nós não somos bem agência de viagem. Juridicamente nós somos, mas nós somos transportadores. Vou só completar o que a Juliana falou. Além de ser associado, tem que ser adimplente, né, Juliana? Para fazer benefício. Rafael, eu tenho três dúvidas, na verdade, tá? Uma você falou aí, mas eu me distraí aqui. Qual que é a companhia que segura essa AXA. pólice? Qual? AXA. AXA, ótimo, AXA. ótimo, AXA ótimo. Seguros. Tá bom, ótima seguradora. Bom, o nosso caso é um pouco diferente de todos que você citou aí. Eu vou te citar um caso que aconteceu com um associado nosso. Eu sou presidente de uma outra associação que agrupa esse segmento. Teve um passageiro que teve um japonês também, vocês falam aí bastante do Japão, e ele era um alto executivo, um CEO de uma empresa japonesa, e o carro foi abordado por uma fiscalização e de uma forma muito abrupta, tal, e ele moveu uma ação de danos morais contra a empresa transportadora, porque, bom, por N motivos, ele deu lá. A indenização foi de US$ 1 milhão. US$ 1 milhão, tá? Eu não vou vir aqui ao caso da cobertura, mas esse tipo de caso, que foi uma ação que nós podemos sofrer, nós transportadores, ela está coberta na sua pólice? Qualquer tipo de ação está coberta? Se for uma ação pura e simplesmente de dano moral, não. Tem que ter Não. um dano material, um dano moral decorrente de um dano material, tá? Se Tá. for só... Se ele por perdeu isso que o eu voo, falo... se ele perdeu Por o isso que voo eu- por causa da ação de fiscalização, aí teve um dano material, aí virou moral, aí pode Exatamente. ser. Tá. Isso, exatamente. Por isso que eu digo, sempre tem que ter o prejuízo financeiro causado ao terceiro, tá? Simplesmente a parte de dano moral, não. Tem que ter um prejuízo financeiro, que é o dano material. E se no processo ele pedir esse dano moral junto com esse material, tudo bem. Tá bom. A outra pergunta é a seguinte: a Lei Geral de Turismo, a 711, ela reconhece a nossa atividade profissional, mas ela faculta para os municípios a regulamentação e fiscalização. Dentro do município de São Paulo e de mais 6 mil e poucos municípios, só 3 no Brasil reconhecem essa atividade, ela não tem uma regulamentação. Então, se eu for autuado, eu tive um dano material, tá? O meu cliente moveu uma ação por dano material, virou dano moral, tal, então isso aí entra dentro da responsabilidade civil. A seguradora vai verificar se a empresa é regular ou não. Eu tendo Cadastur, ela é regular para seguradora? Porque eu não tenho O que você registro no tem que ter é o município. CNAE.
o Não, o KNAI KNAI lá do teu tem, KNAI tem. CNPJ, isso tá Transportador, certo. tal. Não, o KNAI tá certo, o cadastro tá certo, só que ela não é reconhecida. Então, só para vocês entenderem, abaixo de 9 passageiros, transporte não coletivo, transporte individual, se chama, dentro dos municípios no Brasil, que é regulamentado pelos municípios, não é reconhecido, é só táxi. Só que o transporte executivo, que é o que nós também fazemos, além do fretamento, o fretamento é outro caso, ele está regulamentado. Ele não é reconhecido pelo município, eu não tenho uma autorização para exercer essa atividade dentro do município. O seguro vai impedir o pagamento do sinistro por causa disso ou não? Eu tenho KNAI e tenho Cadastur, tá? A Lei Geral do Turismo me reconhece. É que os exemplos que você está dando, eu entendo que você é mais um transportador do que Só, um. É, só o transportador. esse teu exemplo não vai se concretizar aqui para a parte de agenciamento turístico, Hum, né? A gente também trabalha aqui na corretora com outro ramo, que é o responsabilidade civil ônibus, que vai isso, é o abranger RCO. melhor o RCO. A gente também trabalha nesse setor, que é o que vai abranger mais a tua área de atividade. Mas nesse nosso seguro aqui, o que que a gente vai ver? Se o KNAI da agência é de agência ou operadora, tá? E se a empresa dela está ativa. Só Tá, isso. não, tudo bem, isso aí tá. Nós temos os dois KNAIs, inclusive. Inclusive, o principal é a agência de viagem, tá? Porque é Uhum. agência de viagem com frota própria. E os outros são de transportadores, locador, tal. Então tá bom, você tirou minha segunda dúvida. Minha terceira dúvida. Legal, ó. É, nós somos reassociados, né? Nós somos associados da ABAV São Paulo há muito tempo, aí a Juliana resgatou a gente e nós entramos agora. E a cobertura atual que eu tenho, que é a Defull, vamos chamar, por ser associado, é R$ 10.000. É isso? Só Isso, 10 mil. isso. Tá bom. Aí para eu aumentar a cobertura, aí tem essas opções. Se eu quiser aumentar a cobertura para R$ 500.000, aí você vai ter uma opção à parte de prateleira aí para mim, ou eu limito em 100 mil? A gente tem na nossa pólice aqui, a gente vai até 100 mil. Caso necessite alguma coisa mais personalizada, a gente pode estudar aqui. Tá bom, então. Eu vou deixar meu contato no chat. Você pede para alguém entrar em contato comigo sobre a RCO? Claro, a Tá bom? Dani, que está aqui nessa chamada, é a nossa executiva especialista também nesse ramo, Tá tá? joia. Tá joia. Obrigado, pessoal. Boa reunião para vocês. Tá. Vamos lá. Eu passo o Vocês seu têm. contato, Auro, para Jéssica, fica tranquilo. Obrigado. Obrigado, Obrigado, gente. ó. Imagina, obrigada a você. Eu vou ter que me ausentar, perdão. Obrigado, gente. Legal, vamos lá. Obrigado. Ó. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Inclusive, eu já coloco. Posso fazer? Vamos lá, Carlinhos. Eu mandei aí. Então, esse seguro de responsabilidade civil é apenas para erros da agência. Isso. Qualquer erro comprovado, tá? Um exemplo, eu até coloquei aí no chat, mas eu vou falar. A gente faz o check-in também dos clientes, a gente leva para o aeroporto e tal. Então, eu posso colocar lá para ele, o voo é às 22 horas, ele tem que se apresentar 2 horas antes. E eu errei e coloquei para ele se apresentar às 22 horas. Eu errei a comunicação para ele se apresentar. Tá? Chegou lá, obviamente, já perdeu o voo. Se eu já tomar ação, já remarcar ele para o próximo voo, eu mesmo já pago a diferença tarifária, a multa e já ponho ele para o próximo voo. Eu consigo depois entrar com um pedido de reembolso Sim, com o seguro? sim. Aham. Só depois a gente vai. Enquanto você estiver resolvendo esse problema, é bom documentar toda a situação, né? Sim. Mas sim, Sim, consegue. vai ser comprovado que eu mandei uma mensagem para o cliente que eu errei, eu pus o horário errado para Aham. ele. Estava tudo Sim, certo sim. até o momento, eu coloquei um horário errado e ele perdeu o voo. Uhum. Isso não vai ter Uhum. tempo hábil de um cliente no aeroporto para entrar em contato com a seguradora. Claro. Eu vou ter que tomar uma ação, eu mesmo desembolsar isso e depois correr atrás. Isso é coberto. Lógico, comprovando toda a minha conversa com o cliente. Sim, depois daí que você resolver só mandar tudo aqui, a gente conseguiria abrir sim. Então, aí tem um momento que vocês dizem que tem que ter 3 provas. Primeiro, uma reclamação do cliente. Uhum. Não vai ter a reclamação do cliente porque eu já estou resolvendo isso na hora. Ele vai ligar para mim, olha, perdi o voo, você me falou um horário. Mas ele
possivelmente pode te mandar, você pode pedir para ele te mandar por WhatsApp, né? Tá. Isso é uma A conversa no reclamação dele por WhatsApp. WhatsApp. Isso basta com prova. Sim, basta. Um A áudio. maior parte hoje dos casos é assim. Porque hoje é tudo no WhatsApp. Não É tem tudo como. WhatsApp, né? É. Então tá bom. Então tá ótimo. Pedro, Respondido? você também tem dúvida? Acho que é primeiro Pedro, depois Humberto, né? Opa, tá ótimo. Boa tarde primeiro. Obrigado a todos. Algumas perguntas só. Rafael, para você de cara. Como é que a gente sai dessa história de chargeback? E eu pergunto por quê? Se o cliente comprar direto no site de qualquer operador ou companhia aérea, ele usa a mesma coisa que ele usa com a gente. Qual a diferença de ele comprar no site e comprar com a gente se ele usa a mesma documentação? Quem banca esse chargeback? Se der Se ele problema, por comprar exemplo, diretamente vou na companhia especificar. aérea, sim. Se Por ele exemplo, vou especificar comprar... mais fácil. O cliente está comprando, por exemplo, em companhia XPTO, tudo, não importa. E ele vem falar comigo que ele está comprando lá e se eu tenho esse preço, e eu tenho o preço. Em vez de comprar, ele compra comigo. Só que é falso. É tão falso para mim como para a companhia aérea. Por que eu tenho que bancar um chargeback e a companhia não tem? Sim. Se a agência, se o passageiro compra com você, aqui é mais minha opinião, tá? De processo, de procedimento do que outra coisa, tá? Até porque o seguro não tem cobertura para esse caso, mas o que a gente vê por aí. Quando a gente vai fazer uma venda, sempre constatar se aquele passageiro é o mesmo nome do portador do cartão e, no mínimo, pegar uma autorização de débito, nem que seja por assinatura digital, sabe? Tendo isso daí, constatando que o nome do passageiro que vai embarcar, o mesmo nome do cartão, às vezes, até por mais que não tenha uma autorização de débito, o risco de dar algum problema é baixo, sabe? Agora, se o passageiro compra com você, o passageiro compra com a companhia, não é a minha área de especialização aqui, tá? Acredito que o Dr. Marcelo seja o mais competente aqui para responder a gente. Mas o risco, se ele compra direto da companhia aérea, é o risco da companhia aérea. Se ele compra com você, você está compartilhando desse risco, né? Então, sendo que lá na companhia aérea, eu acredito que eles tenham sistemas por trás de antifraude, né? Então, quando alguém coloca algum cartão de crédito fraudulento, a companhia aérea tem algumas ferramentas, assim como algumas operadoras hoje já têm, que sabem se aquela compra é o nível de fraude e conseguem reprovar determinada compra. E às vezes, se nós, como agentes de viagens, recebemos os dados do cartão de uma venda via WhatsApp para fazer aquela compra, a gente às vezes não sabe o nível de fraude que aquela venda pode gerar. Então, por isso que é o melhor a gente se precaver, né? Pedindo cópia dos documentos e, no mínimo, uma autorização de débito, porque às vezes a responsabilidade pode ficar para a gente, né? Minha opinião aqui, tá? Eu gostaria de, nesse caso aí de uma compra por WhatsApp, o cliente manda foto do RG, manda foto do cartão de crédito. Algumas vezes eu peço até para ele fazer uma selfie com o cartão de crédito na mão, tá? Isso eu faço até na agência, mas normalmente pelo WhatsApp também. E a autorização eu mando para ele e peço para ele dar só a ciência. Não tem como fazer uma assinatura digital, porque nem todo mundo tem esse recurso de fazer assinatura digital. Essa ciência que ele está dando pelo WhatsApp também serve como... Acho que o doutor Marcelo tem que responder isso. É que no caso de chargeback, por exemplo, do ponto de vista de seguro, é que a gente nem trataria, né? A gente nem cobriria. Não é, no Mas caso não é o assunto. Então tá. não, Então, mas sim é uma boa solução, né? Pedir uma selfie ali com o documento, acho que é uma boa solução. Minha única dúvida
é que, infelizmente, quem quer aprontar alguma coisa, não tem cara bonita ou cara feia, ou de terno ou sem ternos, percebe? Então, ele pode tirar uma selfie, inclusive, Carlinhos, com a foto dele bonitinha, assinar tudo bonitinho e tá indo embora do país. Quer dizer, é uma coisa que acontece não é uma vez, são várias vezes, né? Então, é por isso que fico preocupado. Preocupado não, né? Eu acharia que a gente devia ter alguma garantia em cima disso, entendeu, Rafael? Porque eu até entendo a não cobertura, veja, dou total razão para vocês, mas nós precisávamos ter um pouco mais de, como é que fala, de ação em cima disso, a gente poder se garantir um pouquinho mais, não sei se o doutor Marcelo pode nos ajudar com isso, mas alguma maior garantia para a gente, nós estamos abertos a tudo, né? Então, esse o maior problema só, mas respeito Muitas, perfeitamente, tá? muitas vezes eu E no prefiro final das perder uma coisas, né? venda, né? Desculpa, Eu falo Carlinhos. só pagamento, esse horário só pagamento à vista. Não aceita cartão Agora, nesse Carlinhos, vamos falar a horário. verdade. A gente vê tanta coisa nesse mercado, né? Até com a Paula do falando agora no chat, a responsabilidade é sempre da agência de viagens. É incrível isso. Obrigado, Rafael. Então, valeu, Pedro, obrigado. Humberto, você que Humberto, levantou primeiro, que é a Patrícia, por favor. Oi, boa tarde, bom dia, pessoal. Uma das Oi, dúvidas que eu Humberto, bom tenho, eu dia. até coloquei no chat, bom dia, é com Ixi, relação passou a batido quando aqui, vocês Humberto, desculpa. quando vocês falam de acordo extrajudicial, isso é direto com o cliente ou com a agência? Ah, não, é com você, tá? Assim, eu sempre vou falar, olha, Humberto, isso que o passageiro está pedindo faz sentido, a seguradora quer fazer, tudo bem? Pode pagar para o passageiro esse valor e a seguradora vai te devolver. Na prática vai funcionar assim, eu vou falando com você. Tá. A outra coisa que eu ia perguntar é com relação a prazos para isso. Por exemplo, a gente abriu um sinistro de alguma coisa simples, como vocês explicaram. Qual o prazo para esse trâmite de pagamento? Então, por exemplo, foi comprovado o erro, foi comprovado o que o cliente não aceitou, e aí tem lá, está na calendário da cobertura de R$ 10.000. Quanto Uhum. tempo isso acontece o pagamento? A partir do momento que a gente tiver com a documentação completa aqui, todo o histórico de troca de e-mail, conversas, os documentos da agência, 30 dias. Perfeito. E a última dúvida que eu tenho é se tem prazo para abrir com esse chamado, com esse sinistro. Vamos supor, um cliente teve um problema o ano passado, a gente não sabia se podia usar o seguro, a gente teve essa live hoje e aí, consequentemente, a gente falou, opa, esse caso que aconteceu, a gente poderia ter entrado. Tem um Uhum. prazo para isso? Sim, via de regra é 1 ano, tá? Então, por exemplo, você teve um problema, só que aí vai depender também, tá? Eu explico. Você tem 1 ano para buscar um reembolso com o segurador de um seguro de responsabilidade civil, tá? Porém, se foi um processo judicial e você decidiu fazer um acordo naquele processo judicial, e depois que você já fez esse acordo, já pagou, vem buscar o reembolso com a seguradora não vai fazer esse reembolso, visto que essa pólice aqui é a base de notificação. Quer dizer, você tem que notificar o erro para a seguradora e ela poder participar de eventual acordo ou eventual negociação desse caso, tá? Mas via de regra, você tem 1 ano Mas é para um acionar o ano, seguro. 12 meses, ou é um ano, o ano corrente? Então, por exemplo, se aconteceu Não, em 12 meses. outubro, 12 meses. 12 meses. Eu tenho até É, outubro, por exemplo, do ano que vem, do ano seguinte. E minha é, última 12 meses. pergunta é com relação a. Quando a gente estava até falando sobre a questão de valores, Aham. é, ele vale. Eu vou entrar com, então, no caso, até o limite da minha cobertura, mas ele vale para o número de pessoas que tiver dentro da viagem. Então, por exemplo, se o erro é 5.000 por pessoa e tenha 3 pessoas na viagem, são 15.000. Então, é um processo normal. Eu não preciso ter a reclamação dos 3.
Eu posso ter, por exemplo, a reclamação do principal. O pai da viagem Sim, sim. comprou, ele me Aham. mandou e falou assim, ó, tá errado, eu vou ter que mudar todos os três. Então, não preciso pegar uma carta da mãe, uma carta do filho. É só, realmente, o do principal. Exato. É o que acontece geralmente, tá? Às vezes uma família, né? Daí você vai ter o interlocutor da família lá. É isso aí. Perfeito. Super obrigado, viu? Nada. Acho que a Patrícia também tem uma pergunta, Patrícia. A minha dúvida é com relação à necessidade do cliente entrar com o processo judicial para que o seguro possa fazer o reembolso. Então, você comentou esse caso da vacina contra a febre amarela. Eu acho que, sim, a nossa grande preocupação, a gente tem uma questão também nossa com o cliente. Eu não quero perder esse cliente. Então, muitas vezes você tenta fazer uma negociação de forma que, às vezes, ele nem saiba que houve esse erro. A gente entende que, nesse caso do seguro, eu preciso colocar. Agora, eu queria entender um pouquinho mais quais os casos que vocês já, com essa experiência que vocês já têm, vai ser exigido que o cliente entre com o processo, porque para a agência também, esse desgaste de ter que contratar advogado, fazer todo esse processo, se expor para solicitar o seguro, a gente, nesse caso, eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa com vocês e decidir se eu quero entrar com sinistro ou não? Sim. Não necessariamente a pessoa precisa entrar com processo, tá? Assim, se for um erro da agência, a gente viu que é um erro da agência, está documentado, tem um prejuízo, mas, por exemplo, está faltando a reclamação do terceiro, vai depender de caso a caso. Por exemplo, às vezes esse erro é o próprio passageiro que vai descobrir, aí é mais fácil. Agora, tem situações que a agência fez a emissão num aéreo e daí na conferência de documento, antes de entregar tudo para o passageiro, ela viu lá que está errado. Nessa situação, aí vocês vão acionar a gente e a gente vai orientar. Fatalmente vocês vão ter que dar ciência para o passageiro, tá? Fatalmente vai ter que dar ciência para o passageiro que foi feita essa emissão errada, que uma nova passagem está custando tanto, e aí a gente vai ter que sim ter esse de acordo desse passageiro, tá? Então, eu entendo, mas, por exemplo, você mesma percebeu que existem entendimentos diferentes no caso da vacina. Eu também Uhum, entendo, como o doutor Marcelo, que é uma obrigação da agência. A seguradora não entendeu dessa forma. E aí, por isso, a agência o cliente teve que entrar com o processo. Que bom que no final deu tudo certo, foi pago, mas assim, é um desgaste, que são 50 e R$ 1.000, e se a agência tem uma cobertura de 20, ela vai ainda ficar aberto 30 mil, que é um. uhum, Então, eu estou colocando uhum. assim, para a gente se organizar e também entender, porque às vezes, para eu entrar com um sinistro, correr um risco, às vezes eu vou colocar na balança o que vale mais a pena, né? Uhum. Veja, eu acho que vale a recomendação do Dr. Marcelo, por exemplo, sempre informar, né? Então, se precisa, se não precisa, se sempre estiver informando, quando for acionar o seguro aqui vai ser mais simples, porque se você informou corretamente, informou corretamente. Se você informou errado, aí também é mais fácil de acionar o seguro, porque você se posicionou, né? O problema é quando não tem esse posicionamento, essa informação, entendeu? Que aí fica no meio do caminho, entendeu? Então, Às acho que vezes, como padrão, sim. Desculpa, às vezes, Bruno. às vezes é até bacana deixar salvo já esse tipo de informação ali embaixo do e-mail, no rodapé do e-mail. Boa, Então, eu tenho como hábito deixar isso salvo ali já para os consultores aqui, para já sair com essa informação, entendeu? boa, boa. E a Porque gente tem aí que Por se... isso, eu só destacar queria tirar uma dúvida. Desculpa. que se o seguro é de 20 mil e for usar 20 mil, vai ser descontado 10%, então vai receber 18 mil, tá? Só para a gente estar na mesma página, porque acima de 1.500 é esse valor. E se já tiver sido utilizado na vigência anterior, em vez de ser 2.000, vai ser 2.500, que é a franquia mínima. Rafael, me explica aí, explica melhor, caso eu tenha É isso confundido a aí, cabeça de é isso alguém, aí, por favor. é isso aí.
O que, na verdade, eu Certinho. queria só tirar uma dúvida, que é o seguinte, isso que a Patrícia falou, perguntou, é, como é que tem que ser feito essa negativa do cliente? Então, por exemplo, vamos supor que o cliente teve um problema, ele chegou no aeroporto e, na verdade, não chegou no aeroporto. Aquilo que você colocou de que na checagem da conferência dos documentos a gente percebeu que emitiu a data da passagem errada. Eu vou lá, mando para o cliente e falo assim, olha, acabamos de verificar que foi emitida a data errada. Como é que eu faço isso de maneira que ele fale, não, eu não quero. Então, por exemplo, se eu chegar e colocar para ele, vimos que foi alterado erroneamente para o dia 5 e você pediu o dia 7. Eu tenho que falar, por exemplo, você aceita manter o dia 5? Para ele falar assim, não, eu quero voltar dia 7. Ou como que tem que ser essa comunicação para ser válida como uma comunicação de que ele não aceitou? Não, acho que conversando com o parceiro, vou dar um exemplo do que aconteceu aqui, né? A gente falou, olha, emitiu tua passagem errada, infelizmente você pediu para o dia 15, emitiu para o dia 14, e aí fluiu exatamente como a tua sugestão. Olha, você quer voltar no dia 15 mesmo? Sim, quero voltar no dia 15 e você é a agência que vai se resolver aí para emitir minha passagem. Pronto. Então, mas se ele não falar isso, essa coisa do tipo, ele só falou, sim, quero voltar no dia 15, mas não colocou a frase, e você, como agência responsável por isso, tem problema? Porque a gente atende clientes, no nosso caso da agência, que são clientes fiéis e que compram com a gente e que confiam na gente. Então, eles não Uhum, iriam com a gente com pedra na mão, por exemplo. Ele viria e falaria uhum, para a gente, não, eu prefiro voltar no dia 15. Só uhum. isso já é o suficiente ou não? Sim, 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 sim. Já é. Tá, porque essa é a nossa grande preocupação é isso, é que o nosso cliente, como ele compra com a gente muita viagem, ele não vai chegar para a gente e falar, você é culpado, você se vire, você... Ah, não, não, mas Tô não nem precisa aí ser por nesse. você, para Não, você. não. Mas não precisa ser nesse tom deles, não. Pode ser só assim: olha, Humberto, pô, você é muito meu amigo, mas, cara, eu comprei com você pro dia 15. Você consegue fazer pro dia 15? Sabe? Assim, o que o Tá, cara pedir lá, a reclamação dele, a gente chama de reclamação, mas na verdade é passageiro pedindo para você uma fazer o que ele confirmação de... contratou. Exato, tá, É isso aí. perfeito. Gente, finalizando, a gente já estendeu 13 minutos aí do horário. A gente vai ter outras lives, tá? Essa daqui foi a primeira que a gente fez aí esse ano. A gente vai informar vocês. Inclusive, vamos ter uma live aí com o Dr. Marcelo, que a gente vai passar para todos vocês, específica aí para tratar de temas jurídicos, que é o momento jurídico, né, Ju, que a gente chama. E aí vocês vão poder explorar um pouquinho mais essa parte jurídica com o Dr. Marcelo. Eu queria agradecer aí o Rafael e todo o time da TZ aí por essa live, por essas explicações e pela apresentação. Agradecer aí todo mundo, todos os nossos associados que estiveram aí conosco durante a live e todo o nosso time aí da ABAV. Vou passar aí a palavra para o Rafael aí também falar aí, finalizar, e depois a gente passa para a Ju aí para fechar. Perfeito. Obrigado, Bruno, Ju, toda a equipe da BAV São Paulo Aviesp. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenhamos esclarecido alguns pontos. Eu acho que a gente falando, separando o tempo para falar todo mês sobre isso, eu acho que essa cultura da utilização do seguro, como funciona, vai amadurecendo e o benefício vai ficando cada vez melhor, né? Eu acho que a gente até vai adotando algumas práticas no nosso dia a dia, de, por exemplo, colocar as coisas na assinatura, uma coisa aqui, um ajuste ali, que às vezes vai também mitigando esses problemas que possam gerar aí no dia a dia, né? Obrigado a todos. Ju. Pessoal, obrigada pelo tempo que vocês ficaram aqui com a gente, né? A gente ultrapassou em 15 minutos. Eu queria, antes de finalizar, que vocês abrissem a câmera para a gente poder tirar uma foto para colocar na nossa rede social, né? Para a gente printar essa tela aqui, registrando que a gente teve esse momento com vocês. Mas se o Bruno me permitir, eu quero dar um spoiler, que no dia 12 de fevereiro, posso, Bruno, já falar aqui Claro, para quem está aqui? por favor. A gente vai ter uma live falando com um guia de boas práticas para facilitar a nossa vida sobre o que vem acontecendo com algumas fraudes, como que a gente consegue melhorar isso para as nossas agências associadas,
Então, já anotem aí na agenda, dia 12 de fevereiro, às 11 horas da manhã, a gente vai fazer uma live também para falar sobre isso. Obrigada a todos. Se mais alguém quiser abrir a câmera antes de eu printar a tela para a gente poder colocar na rede social, eu super agradeço Aproveitando aqui. que a Ju comentou dessa live, é importante até vocês convidarem aí outros associados aí para poder estar conosco participando dessa live, que é muito importante isso para todo o mercado, tá? E aí a Ju pode estar encaminhando para vocês essa lâmina para vocês dispararem para outros associados, tá? Isso, na próxima semana a gente já vai disparar a lâmina para todos, vai por e-mail, vai pelos grupos de WhatsApp, mas eu já dei esse spoiler para quem estava aqui, para que já reserve a agenda, né? Porque eu sei que esse ano tá super tumultuado para todo mundo. Então, vou printar a tela, tá, gente? Obrigada. Acho que tá todo mundo aqui. Mais uma. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada pelo tempo que vocês estiveram conosco. O mês que vem a gente vai marcar um horário com o Dr. Marcelo, então a gente traz também um momento jurídico, né, Dr. Marcelo? Estaremos à Obrigada, disposição. pessoal. Um abraço a todos. Valeu. Obrigada, Gente, tchau, obrigado. tchau. Boa semana a todos aí. Um Obrigado. abraço.